Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Declarar. Aqui nós trazemos muita informação de grande utilidade para você, contador, para você, contadora. A cada 15 dias vamos estar aqui trazendo assuntos importantes para nós, contadores, profissionais da área, ficarmos atualizados. E o Pode Declarar é uma iniciativa do Sindiconta, Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Eu sou o João Custódio, também sou contador, empresário e no momento estou presidente do Sindiconta. E hoje vamos falar sobre um tema de muito interesse e talvez um pouco explorado por nossos contadores, que é sobre a contabilidade da área da construção civil e das incorporadoras. E trouxemos aqui hoje duas grandes especialistas no tema para tratar desses assuntos que muita gente a gente sabe um pouquinho, não sabe tudo, né? E aqui a gente vai ter em torno de 50 minutos para trazer as grandes diferenças da contabilidade da área da construção civil. Quem está conosco aqui hoje é a contadora, empresária, Pamela Lacerda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Também diretora do Sindiconta. E a Daiane Moreira, contadora, empresária, uma grande especialista também no tema da área da construção civil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Eu espero vocês aqui mais vezes também, que não pode declarar. Bom, aqui a gente fala um pouco, mas que tamanho esse mercado da construção civil, né? Eu estava vendo que números de até 2030 tem uma projeção que esse segmento vai movimentar 2,7 trilhões. É um mercado muito grande, mas muito poucas profissionais têm esse conhecimento específico dessa área da construção civil. E fala também hoje em torno de 175 mil trabalhadores. Então, é um mercado de 175 mil empresas que estão atuando nessa área. E tem mais ou menos 2 milhões de pessoas que trabalham na área da construção civil. Então, é um segmento muito grande, né? Vocês concordam? Sim, é um segmento bem grande, que eu acho que cada dia ele só vem a aumentar, né? E, assim, de grande importância, né? Para a nossa sociedade, que é a construção. Sabe que eu fico até pensando assim que, tipo, eu estava olhando também antes as maiores construtoras do país e nomes que eu nem conheço. Até a primeira lá, eu nem nunca tinha ouvido falar, né? E tem um lado positivo e um lado negativo, que eu vejo, acho que pro Rio Grande do Sul, que eu não vi grandes construtoras nossas nessa listagem, essas maiores, que deve ser um mercado mais pulverizado, que deve ser melhor, abre um campo maior para nossos contadores aqui no estado. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. Sim. Que acho que mais eu vi nomes lá que nunca vi, né? Tem muitas construtoras de fora que vieram para cá, mas aqui no Rio Grande do Sul temos construtoras, incorporadoras inclusive, que são empresas que referência, né, até no Brasil. Né? Termos de qualidade, de entrega, de prazo, né, de matéria-prima com qualidade. Então, assim, tem empresas daqui que são procuradas para fora também, né? Interessante. Já tem alguns segmentos também, tem uma de Canoas, eu acho que trabalha muito com o ramo empresarial. Sim. Vamos montar uma nova sede de uma empresa aqui, daí contrata essa empresa que é muito específica. Também tem nichos dentro do próprio segmento da construção civil, também tem nichos, né? Sim. E eu também não sei se é a impressão minha, mas no passado parece que as construtoras tinham muitos profissionais próprios. Tinha uma equipe de 200, 300 funcionários para construir um prédio. E eu vejo um sentimento, na praia, vejo um pouco mais isso, tipo que se contratam muitas pequenas empresas, prestadores para atender fazer uma construção. Tem um eletricista, tem um cara do azulejo, tem um cara do reboco, tem um cara da pintura, tem um cara do granito, não sei o que é. É um sentimento meu que teve essa mudança? Ou foi sempre assim que eu não observava antes? Não, eu realmente, assim, antes tinha a mão de obra própria. Então, a incorporadora, ela tinha sua mão de obra própria, então ela tinha seus próprios funcionários. Hoje, o cenário, ele tá um pouco diferente. Até a questão tributária, às vezes, né, e trabalhista, mas eles estão agora contratando empreiteiras, estão contratando construtores, eles são o tomador da obra e contratam. Muitas vezes até pela dificuldade de contratar o funcionário direto e fidelizar aquele funcionário. Exatamente. Porque tem muita rotatividade de funcionário nessa área, né?
Eu vejo muito isso, porque contrata, não fica muito, precisam estar sempre em busca. O RH da empresa tem que estar sempre em busca de funcionário. Então, devido a isso, acaba que eles preferem terceirizar o trabalho, repassando para outras empresas. E quando vocês estão atendendo uma construtora, vocês acabam também atendendo essas empresas que também prestam serviço para a construtora? Involuntariamente, eu acredito que na questão da contratação a gente acaba dando uma consultoria junto na prestação de serviço para a construtora, toda para o fornecedor também. Até muitas vezes na questão de quando precisa retenção, identificar a retenção do Manato, porque é responsabilidade solidária, a responsabilidade é do tomador do serviço, né? Muitas vezes as empresas que são contratadas são menores, talvez não tenha uma contabilidade tão especializada. A gente vê muita dificuldade, assim, no sentido das empresas pequenas entenderem o quanto é importante um escritório de contabilidade. Talvez, às vezes, até alguns escritórios não fiquem tão em cima do trabalho ao ponto de entender como funciona e qual a necessidade da especificidade, da retenção, da emissão correta de cada documento, do quanto isso impacta no tomador também, não só no prestador de serviço. Então, quem atende... Normalmente, eu não sei como vocês, mas normalmente quando a gente atende a construção civil, tu acaba dando a consultoria, muitas vezes até quem sabe pegar a contabilidade daquele fornecedor, porque vê a falta de um suporte técnico mais especializado nessa área. E eu acredito também que tem muita importância a parte do INSS, porque o prestador, ele aloca seus funcionários dentro da obra, né? Então, aquela alocação de funcionários, ele tem que ter um registrado no CNO daquela obra, tem que ter o recolhimento do INSS, para depois, quando chegar lá no final, tirar a CND e ter toda aquela contribuição, né, de mão de obra dentro daquele CNO. Então, quando a gente tem a incorporadora, a gente tem a instrução de sempre reter a nota fiscal, agora o e-social, né? Sim. Que ali diz quais os funcionários estão alocados dentro daquele CNO, para a gente ter a segurança de que está sendo feito certo. E quando isso não acontece, a gente acaba, que nem a Pamela disse, prestando assistência ao empreiteiro, né? Ao construtor. Porque realmente, assim, é um ramo bem específico, né? Então, a gente tem que trabalhar junto, eu acho que com as duas, né? Tanto com o nosso cliente quanto o fornecedor dele. A gente tem uma oportunidade até de captar clientes aí também. Também. Uma obra deve ter, conforme o tamanho da obra, tem muitos prestadores, né? Sim. Não sei, não tem uma dimensão, mas Não, porque bastante. Às vezes, assim, ele contrata o instalador elétrico, aí contrata outro que é o hidráulico, né? Então, acaba tendo muitos fornecedores, isso. Bom, aqui já fez um aquece aqui, na verdade, né, pessoal de casa, mas também lembrar quem são os patrocinadores do Pode Declarar. Um dos patrocinadores é o WE Certificados Digitais, que é um parceiro do Sindicontos também, em que você, contador, tem 100 clientes e quer aumentar a sua rentabilidade do escritório, quem tem 100 clientes consegue em torno de R$10 mil por ano somente com certificados digitais. E a WE é a nossa grande parceira e pode ser sua parceira também e ajudar-nos na rentabilidade do seu escritório. Também temos a FacePonto. Hoje em dia, muitas pessoas estão com um trabalho híbrido, né? Quer ter uma forma diferente. Como vou marcar o ponto da pessoa que está trabalhando de casa, né? A FacePonto tem isso, ela tem um ponto digital com reconhecimento facial e georreferenciamento. Então, é uma forma muito segura para o empregado e para o empregador de marcar o ponto. E claro, é certificado pelo Ministério do Trabalho, então funciona como um ponto normal também. Temos o Malha Fina, que é um grande parceiro também, que apoia o contador nas declarações do imposto de renda. Então eu falo assim que tem agora a declaração que vem pré-preenchida, né? Que até diminuiu um pouco as demandas de alguns escritórios por conta disso, mas o número de pessoas em malha fina também está aumentando a cada ano. Então é uma oportunidade do contador ter esse software para auxiliar nesse processo de acompanhamento, né? Então eu falo aqui que nos Estados Unidos tem empresas que só fazem imposto de renda o ano inteiro. Então o Malha Fina veio com esse propósito de dar todo o suporte
e acompanhamento da declaração, se entrou em malha, se não entrou, se já recebeu o ressarcimento do imposto, né? Só porque a gente não entrou o dinheiro, olha só, aqui já está constando que já entrou o dinheiro na conta. Tá aí, pode olhar que entrou o dinheiro na conta já, né? E também temos a Account de Contabilidade Didática, que é um software muito utilizado pelas principais universidades do Brasil para dar uma capacitação em contabilidade. Eles usam tipo uma gamificação para te passar de fase, tu tem que atingir uma nota mínima para passar de fase. Então, muitas empresas também estão contratando a Account de Contabilidade Didática também para treinamento das suas equipes internas. Então, realmente é uma excelente alternativa de capacitação, e as universidades, faculdades, aí fica a dica de contratar a Account de Contabilidade Didática, que vai auxiliar bastante aí no desempenho dos seus alunos. E hoje em dia, essa questão da aprovação da prova do CFC cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Tendo um sistema que auxilie nessa capacitação é fundamental. Até quem está pensando em fazer a prova, né, e quer fazer um teste, dá para contratar também a Account de Contabilidade para dar um treino aí, para ver se você consegue passar de fase aí. Bom, então já vamos para nossas perguntas aí do dia aí, né? E como é que então, a gente já falou um pouquinho, né, dessa importância de ter essa especialização na contabilidade de construção civil. Tem muitas diferenças em relação à contabilidade tradicional ou não? Olha, tem, porque a construção civil ela tem uma legislação própria, né? Então, assim, principalmente na contabilização da receita, do custo. Então, tem diferença, sim. Bem importante. É bem importante. O que eu considero, né? Que o contador é o médico das empresas, é quem cuida da saúde da empresa. Então, se tu tem um problema de pele, tu pode ser atendido por um clínico geral. Pode, claro, ele estudou. Mas qual é o especialista mais adequado para ti? Dermatologista. Exatamente. Né, até fui estudar dermatologista, me indicou um cremezinho novo também já. Então, é a mesma coisa na contabilidade. A gente cuida da saúde financeira das empresas. O mais adequado é que as construtoras procurem profissionais especializados na sua área. Tem muitos detalhes. Parece... como a Dani disse, tem da questão de contabilização, de custo, de receita, tem diferença. No geral, contabilidade, débito e crédito é igual. Mas os detalhes da construção civil fazem toda a diferença, até para uma possível fiscalização no futuro. Assim, a gente, como eu sempre falo, a gente trabalha em prol do risco, né? A gente não pode correr risco. Então, sempre se precavendo para que numa futura... Ainda mais construtoras que são sempre foco, né, de fiscalização. Sim. Então, a gente tem que trabalhar para minimizar os riscos o máximo possível. E outra coisa também que vale lembrar, né, que a construção civil em si, ela não é só ali a contabilização. Ela é importante ter esse especialista com conhecimento na área desde o início do negócio. Né, desde da intenção do negócio. Eu tenho a intenção de construir. Antes de fechar o contrato, Exatamente. já chamar um especialista, principalmente na área tributária, né, para ver mensurar o que vai ser o custo dentro dessa. O que é o custo, qual é o risco. Eu tenho o terreno, mas tu tem o financeiro, como vai ser. Então, eu acho que a especialidade da construção civil de ter uma assessoria, ela é bem importante, assim, né, porque, assim, o negócio, ele é um todo. Então, desde o início, já tem que começar o correto, né? Então, o colega contador está nos assistindo aí, quando um cliente falar que está pensando em construir ou pensando em permutar, né, está pensando em... Então, já fala para ele, para tudo, não faz nada, não assina nada sem falar comigo, contador. E você, contador, se não tem todo esse conhecimento, é importante... que eu falo sempre, a gente está próximo de colegas. Isso. Daqui a pouco trabalha de forma conjunta, em parceria, nesses atendimentos. Porque nós tentar fazer um serviço que a gente nunca fez, que requer um conhecimento específico, traz um risco muito grande para o profissional. Né? Então é importante que também ele assista, pode declarar, né, para ficar por dentro das informações,
mas também participe das entidades de classe, participe do sindiconta, vai ter lá contadores conversando lá, trocando experiências, tem diferentes especialidades, um tem mais uma especialidade numa área específica, já troca conversas, experiências com o colega, tem uma dúvida específica, liga para o colega, pede ajuda, né? O mais importante é não fazer sem ajuda, porque pode dar muito errado e dar um risco muito grande tributário, trabalhista, né? Que assim, ó, nós, como colegas, né, mercado tem para todos. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que se unir, se ajudar. Eu mesmo, assim, no escritório, atendo escritórios de fora, marco, a gente se reúne, eles têm uma dificuldade com o cliente deles, então a gente se auxilia, e eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que parceria, não enxergar o colega contador como concorrente, assim, como parceiro de negócio. Não, parceiro de negócio. Tipo, eu chego o cliente no escritório, eu não quero perder aquele cliente, eu vou só, um pouquinho, vou chamar aqui a Pâmela e a Daiane para me ajudar aqui nesse cliente aqui. Ele vai ficar aqui, a gente se faz um ganha-ganha, todo mundo ganha nesse processo. E o cliente é bem atendido, principalmente. Sim. Ele é bem atendido. Vai ficar satisfeito. E todas as expectativas dele, tributários, o INSS foi aproveitado, as retenções foram feitas, ele pagou menor imposto, não teve bitributação, então é importante. Bom, e quais são os tipos de sociedade para enquadrar na construção civil? Bom, existem vários tipos de sociedade, né? Então, é por isso que eu digo que desde o início, na intenção, né, do negócio, a gente precisa adaptar a um tipo de sociedade. Então, pode ter a limitada, né? Então, existe a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. A pessoa se junta para fazer aquele prédio. Vamos fazer que esse prédio aqui, terminou a obra, acabou a empresa. Acabou a empresa. Às vezes, eu tenho uma incorporadora, mas eu quero fazer um empreendimento com a Pâmela. Mas a Pâmela não quer ser responsável pela minha incorporadora. Então, nós combinamos, então, de fazer uma SPE, que é um propósito específico. Pâmela, vamos construir esse prédio. Ao final do prédio, divide-se os lucros e extingue a sociedade. Então, a nossa responsabilidade é desse empreendimento. Ele tem um CNPJ específico para a SPE. É uma empresa totalmente desvinculada dos meus negócios, né? Então, ela tem personalidade jurídica, tem o CNPJ próprio, então, é uma sociedade de propósito específico. Que é bem comum, a gente podia usar mais isso, mas é muito comum na construção civil que eu vejo. Né? Na construção civil. Depois tem também a SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, que eu tenho a intenção de fazer um negócio com um terceiro, né? Só que eu não quero me envolver nas responsabilidades. Eu tenho ou eu tenho o terreno, ou eu tenho o aporte financeiro, mas eu não quero me ter responsabilidade. Então, o que acontece? Se cria uma SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação. E daí quem contrata os funcionários daí? É um CNP? Tudo com a incorporadora ou com a SPE. E aquele que tem a questão do sócio ostensivo, que momento é nessa aí que tem? É na SCP que tem. SCP. Por exemplo, tu tem a SPE, tu cria, né? Então, uma SPE. Essa SPE que vai ser a que vai fazer a obra, né? Executar a obra. E por baixo dessa SPE, tu faz uma SCP, que são os investidores. Então, a responsabilidade de contratação, de pagamentos, né, e de administração do negócio inteiro, né? É do ostensivo. Do ostensivo. Então, essa SPE entra na SCP como sócio ostensivo. Olha, e os demais... dicas importantes aí que estão E não necessariamente uma SCP precisa estar dentro de uma SPE, né? Não. Pode ser também duas construtoras independentes com o objetivo de registrar uma SCP, com essa ideia que a Daiane explicou. Um tá só aportando, só capital, e o outro é o ostensivo que vai administrar aquele contrato específico.
É que nem eu digo, né? O mundo da construção civil, ele tem... Nossa, se começar a falar... É bem abrangente. É muito abrangente, né? Não, é bem importante. E a gente estuda todo dia tem uma coisa nova para aprender, né? Bom, bem interessante. Todo contador tem seus desafios no dia a dia, como escritório de contabilidade, ou lá um profissional liberal tem seus desafios atuando na contabilidade, tem seus riscos, inclusive. Mas quais são os desafios extra de um profissional da contabilidade que atua na área da construção civil, da área da incorporação? Bom, vou deixar a Pamela... Vamos lá. Eu lembro desde a época da faculdade, eu tinha um professor de cursos muito engraçado que ele usava uma expressão que ficou marcada para mim e vai ser usada sempre. O contador tem que ser um contador TBC. Tira a bunda da cadeira. A gente não pode ser o contador que vai ficar só na frente do computador esperando a informação. Principalmente se tu tá... Qualquer empresa que tu atender, mas se tu tá atendendo uma construção civil, tu tem que entrar no negócio, tu tem que entender do negócio. Eu tenho que ir na obra também, botar lá o capacete. Já fui na obra, porque pra gente entender como é que eu vou tributar isso, como é que isso é feito, né? Dentro de uma das construtoras que a gente tem uma que ela tem britagem. Um dia a gente precisou entender como era cada brita, porque essa já pega ICMS, né, na parte da brita. Aí eles trouxeram, uma pedra grande é macadame, essa aqui é pedra 1, pedra... A gente tinha que entender, porque a legislação é específica, tem uma específica para a brita. Então, será que esse aqui é brita também? Não, talvez esse aqui não tenha redução de base de cálculo. Então, é muito importante que a gente entenda do negócio. Não só o empresário da construção, não só o engenheiro. A gente tem que ter um toque de engenheiro também, um contador metido em engenheiro, porque a gente tem que entrar dentro do negócio e entender para saber a forma mais adequada de tributar cada situação dentro da empresa. Eu acho que esse é o maior desafio, porque no mundo que a gente vive é tanta obrigação acessória, é tanta informação que a gente precisa saber e se atualizar a todo momento, a gente precisa despender desse tempo também para entender o negócio do cliente. E eu acho que também um outro desafio que eu enfrento até no escritório é a contratação de pessoas que entendam da área da construção civil. Então, assim, de funcionários que a gente tenta buscar, né? E não tem conhecimento em construção civil. Então, bom, tá aí uma dica para nós fazer um curso lá no Sindiconta, lá para formar pessoas para trabalhar na área da contabilidade da construção civil. É bem difícil de encontrar profissionais, assim, que tenham alguma experiência já, né, na construção civil. Então, tem um trabalho de vocês também de formar esses profissionais, né? Isso, exatamente. De ensinar a pessoa, chegou lá, tudo bem, tudo sabe de contabilidade, beleza. Agora, mas eu vou te dar uma outra aula agora que é bem diferente. Para começar a trabalhar aqui, primeira coisa, tem que assistir o Pode Declarar, já o episódio que eu gravei, que eu já expliquei várias dicas lá. Então, o primeiro passo do onboard do funcionário vai ter que assistir o Pode Declarar. Isso, verdade. Bom, já falamos de algumas particularidades, né? Temos algumas particularidades de contabilização, fiscal. Pode falar um pouquinho dessa questão dos tipos de sociedades, já deram umas dicas também Tem mais alguma particularidade, se lembra assim, de momento? De como a gente tem que... Questão fiscal... Ai, olha, João, é que construção civil, se a gente falar aqui, é assunto que acho que a gente vai ter que dividir os podcasts, né? Porque é um ramo com... Dentro da parte fiscal, a construtora, ela pode optar pelo Simples Nacional, claro, vai depender do faturamento. Pode optar pelo lucro presumido e pelo lucro real. Uma questão muito importante. Normalmente, as construtoras, elas têm custos altíssimos. Altíssimos. Desde a folha de pagamento, desde o custo do material. Quase tudo é custo, na verdade. Né? Exatamente. Quase tudo é custo. Exatamente. Então, a gente não tem assim, agora, qual é a melhor tributação? Não tem como a gente definir assim numa pergunta. A gente precisa analisar, fazer cálculos. É uma construtora nova, tem que fazer uma prévia do orçamento que o engenheiro possa ter feito para a gente mensurar qual a melhor tributação atual para a empresa. Não teve o caso de engenheiro orçou errado a obra e botou a culpa do contador? Sempre, né? A culpa de tudo é do contador. Sempre a culpa é do contador. Né? Orçou errado e uma tributação. Mas tu fez um orçamento, eu fiz uma simulação que esse é o orçamento. Dependendo do faturamento, tá vendo que a empresa está tendo um custo altíssimo. Não está operando ali na margem de ter lucro. O lucro real é melhor.
porque não vai pagar o imposto de renda e contribuição social até que, de fato, a empresa tenha lucro, né? Mas é tudo questão de análise do negócio, né? Mas uma obra que dura 3 anos, não sei, num ano pode começar com o simples, no ano seguinte mudar para real. Sim, pode. Isso na construtora. Incorporadora, daí já não pode ser simples. A incorporadora pode optar por lucro real, o presumido, o arbitrado e o RET, que é o Regime Especial de Tributação, que hoje é o mais usual entre as incorporadoras, porque ele tem uma redução, né, bem grande, né? Então, assim, o imposto é 4%, então dá uma diferença, acho que de 2,73 no final do VGV da obra. E consultoras também acho que dá o arbitrado, mas só que eu acho que é o menos usado, né? Arbitrado é só se tiver um arbitramento mesmo, né? Pouco provável para arbitrar. Se vem o fiscal... O que é a principal diferença entre a construtora e incorporadora? É que a incorporadora, a obra é própria. A construtora, não. A construtora, ela pode construir para terceiros. Então, eu acho que basicamente é essa. A construtora pode ser do simples, a incorporadora já não pode, né? Então, essa é a diferença entre as duas. A incorporadora, a obra é própria dela. E como é que fica essa questão da prestação de contas? Como fosse, mas se fosse uma SPE, né, uma SCP, eu vi já um cliente meu, já vi assim, ele, dentro dos ativos dele lá, ele investiu 250 mil numa obra X, né? Então, o que acontece? Quando tu tem um cliente, né, da construtora, incorporadora, tu presta contas para eles. Quando tu tem lá 50 sócios naquele projeto, daquela construção, lá daquela incorporação, não há uma cobrança dessas pessoas também pelos resultados, pela a prestação de contas, do balancete, do balanço? Sim, e assim, uma coisa que é muito importante, né, eu acho que é a premissa, assim, para a gente sempre ter o resultado correto e passar a prestação de contas, é a contabilidade trabalhar com a engenharia. A engenharia que ela vai te passar o custo, tá? Porque quando tu vai fazer um negócio, tu já tem mais ou menos um custo que vai ter, né? Estimado. Mas esse custo estimado tem que ser o mais próximo possível para a gente conseguir manter a contabilidade mais realista e passar os resultados para os investidores. Geralmente depende muito do mercado essa questão do custo, né? Subiu um material, subiu algo que já estava orçado, vai mudar toda a previsão orçamentária que foi feita. Então, o resultado final vai depender muito da situação do mercado atual. E também por isso, assim, a gente faz essa receita e custo mensal, porque a gente tem uma previsão, né? Uma obra que vai durar 3 anos, vamos supor, né? A gente tem uma previsão daquele custo, mas o ideal é baixar custo, receita mensalmente, né? Porque daí tem o ajuste, né, da diferença de mercado, de produtos que, né? E essas diferenças geralmente são grandes ou pequenas? Nas incorporadoras. Tipo, uma incorporadora já está habituada há muitos anos a trabalhar, então, tipo, erra menos. Então, é isso ou ela não? Não, assim, eu... Pelas experiências, assim, que eu tenho, o custo, se tu tem o andamento dele, é difícil tu errar muito, nunca vai dar exato, né? Mas é difícil dar muito errado. O que aconteceu foi na época em que teve os caminhoneiros e trancaram e não vieram produtos, aí começou a ter falta de ferro, Então, o custo desse material subiu demais. Então, aí foi a época que eu senti que teve mais diferença, né, de custo. Mas, fora isso, é a mínima coisa. Então não é que nem na minha casa, então, que eu orcei uma coisa e estou gastando 3 vezes mais. Reforma de casa sempre. Não, eu me arrependi um pouco, eu acho que devia ter contratado uma consultora para fazer a casa, que assim, tipo, fecha o olho, me entrega, só vou ver no final. Se entrega prontinho. O maior problema é que uma pessoa vai lá e quer dar, já que estamos aqui, né, vamos fazer isso, já que estamos aqui, orçamos aqui um piso de
R$50. Mas esse piso de 80 é muito mais bonito, é só R$30 a diferença. E aí vai indo. E aí vai indo, né? E como é que a gente pode... Como é que a contabilidade pode otimizar para que a construtora, para a incorporadora, tenha menos custos? Olha, otimizar, eu vou te explicar que não tem como a contabilidade otimizar. Ela tem como te levar dados mais concretos e volto a falar com orçamento lá com engenharia. Isso a contabilidade consegue te levar aos números mais corretos, mas não, assim, o otimizar, né? Não sei se a Pamela Agora, concorda. essa distância, agora, tipo, foi uma coisa da engenharia, né? É muito comum nas empresas grandes, né? Ou até empresas pequenas, né? Tipo lá no escritório de contabilidade, o pessoal do DP, o pessoal do fiscal, o pessoal da contabilidade, o pessoal do societário, o pessoal da administrativa. A gente acaba, quando não tem uma boa conversa entre as áreas, porque o cliente é o mesmo, atendido por todas as áreas, né? E dá um problema. E quando tem esse distanciamento da engenharia da contabilidade, também deve dar muito problema. Dá muito problema, porque a parte do custo, ela é essencial para a gente ir mantendo o parâmetro de receita, custo e uma previsão de lucro, né? Então, a parte de engenharia, ela é essencial em qualquer incorporadora ou construtora, né, que faz o custo. Bom, o pessoal tem alguma pergunta, que geralmente o pessoal fala assim, das construtoras, assim, e o pessoal que não está muito ambientado com esse termo, né? O que é o patrimônio de afetação e o regime especial de tributação, que é o RET? Explica para nós o que é o patrimônio de afetação. Olha, o patrimônio de afetação, ele já é desde 2004, né, a lei dele. 20 anos também. Sim. Então, assim, eu lembro muito do patrimônio de afetação, porque quando eu me formei, eu queria fazer meu TCC de patrimônio de afetação. E já antes, lá no início da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer assim. E aí, quando chegou no final, que eu fui apresentar, que eu quero o tema é o patrimônio de afetação, não tinha professor para me avaliar. Então, foi uma briga, me formei na UX lá. Mas consegui, então, fazer o meu TCC de patrimônio de afetação. Então, assim, o patrimônio de afetação, ele é... Por exemplo, eu sou uma incorporadora, eu tenho 4 obras, tá? Eu posso afetar o patrimônio de uma, de duas ou de todas. Só que ela tem regras para isso. Tu tem que estar na matrícula, tem que estar o patrimônio afetado na matrícula da obra, e ela tem que ter uma contabilidade segregada das demais. Não, assim, eu sou uma incorporadora, eu tenho 4 obras, então eu tenho uma contabilidade só, ou faço ali um centro de custo. Não, a contabilidade, ela é segregada. Não então, não é centro de custo, é como se fosse uma filial? É como se fosse uma filial, inclusive é criado um CNPJ para recolhimento do imposto só daquela obra que tem o patrimônio afetado. Mas desse CNPJ, ele é filial daí? Sim, ele sai com 002, 003, exatamente. Então, uma construtora que tem vários prédios construídos, ele tem lá, tem 300 prédios, tem 0030 lá. Tem, pode ter o 0030. Não, 0300, né? Pode, isso aí. Mas assim, o que acontece, tá? Assim como veio a legislação dando benefício, quem tem o patrimônio afetado pode aderir ao RET, que é o Regime Especial de Tributação, ela também tem regras, né? Então, essas regras, o que são? Tu tem que formar um conselho, tu tem que prestar contas aos compradores. Então, mas eu nunca vi isso aí, hein? Mas agora sabe que tá bem firme. A Receita Federal tá bem... ela tá exigindo que tenha toda essa documentação, que tem que ter uma assembleia, né? Então, 3 pessoas são responsáveis por fazer essa conferência, né, de documentos. Então, elas têm que receber balancete a cada 3 meses. A incorporadora tem que fornecer. Então, assim como veio o benefício, tem as regras também. Então, tem algumas que não aderem porque ela não quer prestar essa conta, né? E outra coisa bem importante, ela tem que ter uma conta bancária só dessa obra. Os recursos financeiros têm que ser usados só nessa obra. Tu não pode receber
utilizar em outra. Não tem um mútuo entre uma obra. Faltou dinheiro aqui, vou mandar um dinheiro para lá. Não tem o mútuo, mas em compensação, a redução de imposto, ela impacta bastante. De quanto para quanto é mais ou menos? Olha, ela tem uma redução de 2,73, então vê só um VGV de 10 milhões, né? Olha quanto é de redução no final de imposto. Então, ela paga 4% e só, que é o RET. Mas essa afetação que eu quero dizer assim, que vamos supor que a construtora vai à falência. Sim. Tá? Uhum. E ela tem 10 prédios em construção em lugares diferentes. Uhum. Que quer dizer o seguinte, na afetação quer dizer o seguinte, que aquele imóvel lá é daquele do pessoal que comprou, não pode um credor de uma outra obra pedir aquele... Não. Isso é diferenciação. Porque assim, quando se vai comprar um imóvel, eu sempre digo que quem compra o imóvel, que pergunte, esse imóvel tem patrimônio afetado ou não? Porque aquela obra são deles. Se a incorporadora vir a falir, eles podem destituir a incorporadora e contratar outra para terminar a obra. Porque ele é segregado. Então, se essa incorporadora tem algum processo, alguma... Uma dívida trabalhista de uma outra obra. Entra ali? Não afeta ali. Não afeta. Essa é a garantia. Isso que é a afetação. Isso. Não afeta aquela... Não afeta. Então, essa é a garantia de quem compra um imóvel da incorporadora que tem um patrimônio afetado. Também bem interessante. E como é que tu consegue ver na matrícula, tu vê isso? Sim, primeiro tem que registrar a matrícula. Não, mas tipo, o comprador, vou comprar um apartamento agora. Quero ver se aquela obra está na planta, não, só fizeram a fundaçãozinha ali e tal. Estão vendendo todo o prédio primeiro para depois começar a construir, né? Uhum. Daí, mas essa obra é afetada, tem afetação ou não? É na matrícula? Matrícula. Na matrícula tem patrimônio afetado. Então, é o registro. Vou perguntar uma outra coisa, tu tem curiosidades também, tem muitas curiosidades, e acho que você que está nos assistindo também tem várias dúvidas também aqui. É sobre o consórcio na construção civil. Eu vejo lá uma ponte sendo construída e tem umas plaquinhas lá que tipo são consórcio tal está construindo essa ponte. Como é que funciona essa questão do consórcio na construção civil? O que é o consórcio? O consórcio é bem parecido até com essa questão de SPE, SCP, eles têm poucos detalhes que diferenciam. O consórcio, ele tem uma empresa líder, né? Na SCP é ostensivo. Ostensivo lá é líder. É líder. A empresa líder, detalhe, né? Pode ser, dentro de um consórcio, pode ter 2 ou mais empresas consorciadas. São empresas que se unem, cada um com seu conhecimento, para agregar a um contrato específico. A união delas vai ter percentuais, cada uma vai responder pelo seu percentual. Tem contabilidade específica do consórcio, é feita uma contabilidade específica, porém a tributação é feita dentro de cada consorciado. Cada uma vai emitir a sua fatura para pagar seu PIS e COFINS. A gente não faz, por exemplo, tem um livro diário, mas não precisa fazer mais CD, não precisa fazer mais SF, já a SCP precisa fazer a SF, porque como a tributação é dentro das consorciadas, tem essa diferenciação. Aí, declarações acessórias que tem dentro de um consórcio. Até pouco tempo tinha DCTF, mas como não tem o PIS e COFINS, quando as retenções eram dentro da DCTF, ainda era obrigado a fazer DCTF. Hoje se faz... Esse ano foi feita uma DCTF normalmente em movimento em janeiro, né? Mas a RENF, sim, com as retenções na fonte de cada consorciado, né? Conforme a contratação, porque o consórcio ele não tem a personalidade jurídica, mas ele tem como contratar terceiros, né? Ele tem um CNPJ também, então ele contrata os terceiros, se tiver as retenções... Mas a receita entra dentro do consórcio ou entra dentro direto do consorciado, digamos, na empresa do consórcio? Entra na consorciada, mas contabilmente a gente tem que transitar também a receita dentro do consórcio. Tá no futebol. Até para mensurar o quanto teve de resultado, né? Tu tem que basicamente tu vai ter a receita dentro de cada consorciado e a receita de todas as consorciadas dentro do consórcio. Assim tu vai conseguir identificar se presta assim, eu sou responsável pela fundação. Tem lá 30% da obra é a fundação. Eu fiz a fundação.
E daí só que depois o outro consorciado que teria que construir a ponte não termina. A minha parte está garantida ou eu tenho que dividir Se dentro do contrato você vai ter regras específicas dentro do contrato. Dentro do contrato, vocês falaram que a tua parte é só a fundação, provavelmente tu já faturou aquela fundação, tu já recebeu a tua parte que compete no início da obra, né? Se o outro deixou, vai ficar a cargo dele a responsabilidade específica dele. Igual se é o outro, ele não consegue fazer o serviço porque eu não fiz a fundação. Ele não vai receber também, que vai ser feito um consórcio. Tem como desfazer um consórcio e fazer outro? Desfazer um consórcio e fazer outro é um caso específico. Esse eu nunca vi. Nunca vi identificação de desfazer e fazer outro. Não, mas é legal. Mas o ostensivo, ele é responsável pelo contrato, então. Tem o sócio... Tem o ostensivo. Uma consultora líder, que é a maior. A ostensiva, ela fica com a responsabilidade principal de finalizar aquele contrato que foi absorvido pelo consórcio. Legal. Mas esse modelo é somente para a construção civil? Será que poderia outras atividades fazer um consórcio também? Qualquer atividade pode fazer um consórcio. É basicamente isso. Eu entendo mais de uma área, a Daiane entende mais de outra, daqui a pouco até dentro da construção civil, a gente une, tu faz essa parte, eu faço essa parte e a gente faz um consórcio dentro daquilo. Mas é muito mais comum, até como a SCP, dentro da construção civil. Até a gente já falou um pouquinho mais do contrato de conta em participação, que é a SCP, né? Isso. Que daí tu faz um contrato específico a uma empresa... Sim, é que o contrato em conta de participação, ele geralmente ele é mais para pessoas, ou pessoa física ou jurídica, que não querem se responsabilizar naquela obra. Então, ele entra com ou bem ou financeiro e só recebe o lucro dele. Né? Então, basicamente Ou não recebe nada. Ou não recebe nada. Não receber nada é difícil, mas... Né? Ou ele tira o capital que ele investiu, né? Não, interessante. Bom, essa questão da retenção, a gente está falando um pouquinho antes, já da retenção na fonte do pagamento dos fornecedores numa construção, numa incorporação. Como é que é feito isso? Porque estava comentando antes que muitas vezes ele não sabe fazer isso, manda a nota sem retenção, daí chega lá na contabilidade, na área fiscal, lá, essa nota eu não posso pagar porque não está faltando a retenção. E isso, tipo, no escritório normal dos clientes normais, já é uma briga receber as notas com as retenções a tempo para calcular os impostos. Sim. Numa obra que tem um volume grande de prestadores de serviço, como é que é isso? Isso tem que ser dentro das próprias construtoras, é como regra, né? Como nós temos algumas, a gente já tem um checklist para enviar para cada fornecedor. É simples, nacional, é presumido, qual a tua tributação? Tem desoneração na folha, várias perguntinhas dentro de um checklist que, quando tu vai contratar um fornecedor, um prestador de serviço, tu envia previamente, ele tem que preencher aquilo ali, enviando os dados. Com aquele checklist, a gente consegue já ter uma prévia do que precisa ter no documento que ele vai enviar quando ele finalizar a prestação de serviço dele. E determinar prazos. Se tu não me enviar a nota até o dia 25, mesmo que teu pagamento seja o dia 10 no mês seguinte, se tu não for enviado até dia 25, não será aprovado o pagamento dessa nota. Aí eles correm. Aí as notas, elas entram rapidinho. Mas isso tem que ter como regra, não a contabilidade auxilia, né? Auxilia. Sim. Mas é o administrativo das construtoras que tem que determinar isso para os prestadores de serviço deles, para conseguir desenvolver bem a questão da retenção. Que hoje em dia tá com o REINF, é tudo ali quase que em tempo real. Era para extinguir a DIRF, não vai ser mais, né? A princípio, pro ano que vem vai ter novamente. Mas até dia 15 do mês seguinte tem que ter todas as retenções já informadas na REINF para lançar e registrar do CTF Web. Então é muito importante que tenha um prazo até para a contabilidade conseguir cumprir com esse prazo também, com essas regras dentro do checklist preenchimento do fornecedor. E as retenções também têm a grande importância que é do INSS, né? Então, assim... já teve clientes em que no escritório eu me propus, então assim, uma incorporadora, ela tem várias construtoras para ela, vários empreiteiros, tá? Então, reúne todos
eu explico para todos o que precisa, né? Então, eu peço, é a nota fiscal, é a guia da paga, né, do imposto, é o e-social, mostrando os funcionários alocados naquela obra. Que é uma guia separada, né? Uma guia separada que a pessoa faz aí para a obra. É que assim, o funcionário que ele colocar dentro da obra, ele tem que estar alocado dentro do CNO daquela obra. E para poder ter a retenção e esse INSS ser aproveitado naquele CNO. Então, assim, o que acontece? A gente faz como se fosse uma explicação geral, né, para eles, e instruímos também os clientes a mesma coisa que a Pamela, fazer o pagamento mediante a apresentação de nota fiscal, o pagamento do tributo, o e-social, demonstrando os funcionários alocados dentro daquele CNO. Até porque essa questão do INSS é essencial dentro da construção civil, porque a falta do pagamento do INSS de um empreiteiro contratado pode responsabilizar a construtora maior que está contratando ele. Então, por isso é muito importante que seja sempre apresentada os recolhimentos em dia. E não tem aquele INSS da obra no final, X%, não sei quantos % é o INSS da obra. É que assim, quando vai começar uma obra, a gente já tem mais ou menos um cálculo. Qual é a metragem da tua obra? Quantos banheiros? Né, o que tem de área coberta ou não? A gente faz um cálculo mais ou menos de quanto precisa ter de salário de contribuição. Então, a gente já passa isso para quem vai construir, né? Então, ali já sabe, olha, eu vou ter que ter de INSS X no final dessa obra. Então, o INSS, quando termina a obra, ele faz um cálculo para ver quanto que teve de contribuição, né? Então, tu pode fazer a CND e eles fazem uma oferição. Então faltou X de pagamento. Se ele contratar alguém e essa pessoa não reter o INSS ou não botar o profissional na obra lá, ele vai ter que pagar esse INSS na obra. É que, na verdade, assim, se ele contratar alguém e essa empresa, ela pagou o INSS, mas ela não alocou no CNO da obra, o INSS não vai ser aproveitado na obra. Então, por isso da importância de fazer a entrega da declaração, locando esse funcionário dentro da obra naquele CNO. Dentro da própria REINF vai ter cada CNO e o que está sendo recolhido dentro daquele CNO. Então, por isso, essa importância. Em alguns casos, eu já vi, não sei se contigo também, pode acontecer no momento que finalizou a obra, vai para o SER para tirar a CND, não teria INSS a pagar. Porque já teve, ao longo de toda a obra, o recolhimento que suprisse aquela obra de INSS. Uma questão de INSS que muita gente não sabe. Quando tu contrata um MEI. MEI é simples. MEI não. Retenção, de fato, não tem. Mas dependendo do serviço que é contratado de MEI, se ele serviço de hidráulica, alguma questão de mecânica, elétrica, reparos prediais, tem que a construtora, a empresa no geral, que contrata, ela precisa pagar os 20% da cota patronal de INSS quando contrata o MEI. Como se fosse um RPA. Então, contratou o MEI, já sabe que em cima do valor da nota do MEI, tem que incluir aquele MEI na tua folha de pagamento e pagar 20% de INSS. Vai para o e-social. Então, geralmente, eu imagino que as construtoras e incorporadores não querem contratar MEI, porque você vai ter que pagar as 20% aí, né? Depende, né? Porque o que a gente pensa no geral? Tem que contratar o MEI também. O MEI é uma empresa que ela está se consolidando, é o pequeno empresário. Quem sabe o pequeno empresário um dia não vai ser um grande empresário, aí tu vai deixar de contratar, daqui a pouco o serviço dele é um serviço bom. Tem um conhecimento muito específico. Mas, tem que deixar só claro que o custo dele... Não vai ser só a nota. O custo vai ser mais 20% da nota de INSS. Uma dica importante essa aí, hein? Do MEI e do profissional autônomo, né? Sim, que é o RPA. Ele basicamente vai ser registrado como um autônomo, porque é o CPF, não vai nem o CNPJ que vai ser registrado, né? O CPF dele que vai entrar dentro do e-social.
como contratação para pagar essa cota patronal. E o cálculo do PIS e COFINS na construção civil, como é que funciona? Sim, a questão do PIS e COFINS. A gente tem hoje o PIS e COFINS, o cumulativo e o não cumulativo. O cumulativo, basicamente, é dentro do lucro presumido. Porém, na construção civil, eu pelo meu entendimento, eu acredito até pela dificuldade de apurar o crédito de PIS e COFINS, foi definido que na construção civil, mesmo que lucro real, o PIS e COFINS, ele é calculado pelo cumulativo, o 0,65% e o 3%. Então, isso até para reduzir devido ao alto custo, né? Alto custo da construção civil, para ter uma margem maior, fica com essa redução de PIS e COFINS. Ela recebe esse benefício, né? Mesmo no lucro real, né? Que no lucro real, por regra geral, é não cumulativo, apurando crédito também. E a redução dos custos dos materiais na base de cálculo do ISS? Como ocorre? Tudo depende de onde a obra foi realizada, né? Cada município tem a sua legislação específica para o ISS. Então, como a Daniela falou no início, tem um contrato, tem uma previsão de prestar serviço, tem que verificar todos os detalhes antes, até essa questão de ISS. Por quê? Tem municípios que já têm lá dentro da legislação a redução. Tu pode reduzir 35% da tua nota fiscal como custo de material. Tu vai pagar o teu ISS sobre 65% apenas. Mas tem municípios que não permitem essa redução. Isso é um serviço até para muitas empresas, assim. Existe a possibilidade daqui a pouco de entrar judicialmente, comprovando que boa parte do que tu emitiu de nota ali era custo de material, e não o serviço em si, né? Judicialmente, se o município não permite essa redução, é possível entrar e pedir a recuperação de um crédito tributário. Acho que é importante, tá? E assim, é que nem agora Porto Alegre recentemente mudou a regra do ISSQN, né? Então, antes ele fazia como se fosse uma presunção também de base. 60 de material, 40 de mão de obra. Aí conseguia, né, pagar pela mão de obra. Hoje não. Hoje e antes a alíquota era maior, né? Então, tu tinha, depende, projeto é 2%, mas em geral era 4%. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre, a partir de 1º de julho, notícia quente, né? Eles não importa mais se é só mão de obra ou se é mão de obra e material. A alíquota agora é geral 2,5%. Né? Então, isso fez com que hoje, tá? Tu tem que fazer um cálculo. Tu vai fornecer o material ou não, mais ou menos assim, tu tem 56% de material, daqui a pouco tá 0-0. Mas se tu tem um pouquinho a mais, né, tu tem que ver se vale a pena tu faturar o material direto pro teu cliente e tu emitir a nota só de mão de obra, ou tu faturar tudo, né, material e mão de obra, porque a alíquota hoje é única. Dentro que também atende muita região lá da Serra de Caxias, né? Caxias tem essa redução aí do ISS? Porto Alegre. A redução que diz agora de unificar a alíquota? Não, essa dos 35% aí. Sim, lá ainda tem. Não necessariamente 35%, varia muito de município para município. Bom, só lembrando quem nos assiste aqui que nós temos o patrocínio, né, da Face Ponto, que é um sistema de ponto por reconhecimento facial e georreferenciamento. Então, quem tem pessoal que trabalha em casa, home office, trabalho híbrido, né? Ou não quer investir, tem muita gente que trabalha no presencial, em vez de investir no equipamento, aquele antigo do biométrico, gastar no equipamento e tal, tu gasta do pessoal com celular, ele mesmo bate o ponto com o celular, ou em alguns lugares também põe lá uma telinha lá para o pessoal fazer o ponto com tipo um tablet, né? Então fica uma excelente alternativa aí com reconhecimento facial. Então, alguém lá, tipo, vários problemas já de gente fraudando, né? Até digital de silicone já criaram, né? Agora com reconhecimento facial é mais uma segurança para o empregado e para o empregador. Nós também temos a WE Certificados Digitais, que é uma grande parceira que tu pode declarar.
e também do Sindiconta. Então, você tem um escritório em torno de 100 clientes, consegue ter uma receita adicional de R$10.000 por ano, somente com certificados digitais. Então, aquele dinheirinho para as férias, né? Para pagar os impostos no início do ano, para pagar o IPVA, e as férias é importante, nós trabalhamos muito, né? Então, a AWS Certificados Digitais é uma excelente alternativa de parceria para você, contador, contadora, ter um incremento na sua lucratividade do escritório. Também temos o Malha Fina do Contador, que é um produto, a declaração. Aliás, muita gente associa a declaração contador à declaração de imposto de renda, né? Muita gente, a mídia só lembra do contador, principalmente na época de imposto de renda. O Malha Fina é um sistema que permite esse acompanhamento. Ele faz o acompanhamento da checagem na hora de declarar para ver se está tudo certinho, e ele faz o acompanhamento durante o ano. Se a pessoa já recebeu o seu ressarcimento, se a pessoa entrou em malha fina, né? Então já consegue ter esse monitoramento durante o ano inteiro. E temos o Account de Contabilidade Didática, que é um sistema de capacitação que as maiores faculdades do Brasil já utilizam, né? Para capacitar o profissional que está se formando ali em conhecer a contabilidade. A gente estava comentando antes também, quem participa dos testes do CFC pode contratar o sistema também para dar uma afinada aí antes da prova, né? Então, ele usa gamificação para te passar para a próxima fase, tem que tirar uma certa nota para poder passar. Então, é um sistema bem interessante, que foi elaborado por um contador. Então, pessoal, você tem nos nossos minutos finais do programa, aqui você consigo mais uma pergunta que acho interessante, que é: quais as melhores práticas para lidar com a depreciação de ativos na construção civil? Olha, a depreciação na construção civil, ela funciona semelhante aos outros objetos, tá? Outras categorias de empresa. Ali na parte de móveis e utensílios, de máquinas. Então, a depreciação, ela segue o regime de legislação das demais empresas. O que ela tem de diferente de depreciação? Por exemplo, eu vou fazer um apartamento decorado, tá? Esse apartamento decorado, eu tenho que ter uma estimativa de tempo. Quanto tempo eu vou ficar com ele decorado? 3 anos? Então, eu posso depreciar... De forma acelerada. Eu posso depreciar 33% ao ano, tá? Se esse apartamento decorado, ou, né, o stand que eu vou ter de demonstração. De lançamento lá do... De lançamento. Ele tem até 1 ano, então eu não deprecio ele. Ele vai para o custo da obra. Então, e a depreciação é custo da obra. Então, tem essas particularidades aí de depreciação. Então, essa questão da depreciação também, aí vem a questão de tu falar sempre com o engenheiro, né? Porque a análise não são os contadores que vão, quanto tempo vai depreciar aquele imóvel. Quem vai repassar essa estimativa de prazo de depreciação é o próprio engenheiro responsável técnico daquela obra. Essa comunicação, essa parceria é essencial entre a engenharia e a contabilidade. Sim. Bom, uma outra questão, acho que indo para a nossa última pergunta hoje do Pode Declarar, e fico assim que sempre vai ficar com um gostinho de quero mais, porque sempre a gente não consegue abordar todo o assunto, porque realmente tem uma sua complexidade e a sua particularidade, que é o caso da permuta de imóveis, algo muito comum na construção civil, nas incorporadoras, é como formatar para não ter a bitributação. Sabe que, assim, para não ter a bitributação da permuta, tu entra, por exemplo, eu tenho o terreno e tu que vai construir, mas eu tenho o terreno na minha pessoa física, aí tem que ver se ela tá na pessoa física, se ela tá na pessoa jurídica, porque tu vai tributar lá quando tu for vender o teu imóvel, né? Então, tu tributa lá, então o que eu faço? Eu faço um contrato de compra e venda, tá? E com uma nota promissória, uma INP pró-solute, tá? Que eu dou como quitada. E vende lá, é tudo assim, vem desde o acerto lá do início, tá? Eu vou receber quantos por cento? 20%. 20%, tá? Então, o que acontece? Eu entro com esse imóvel, né, o permuto, ou por unidade. Geralmente por unidade, mas no percentual é uma boa dica, assim, né? Sim, ou por percentual do VGV.
Então, para não bitributar, eu entro com ele pelo valor, né, que eu declarei, é a venda passa, então, esse lucro para a SCP, que eu entrei na SCP, e a SCP me distribui o lucro, e eu, no retorno, o que acontece? Eu recebo o meu capital de volta e o lucro. Então, o lucro já foi tributado lá, não tributo de novo. Então, o lucro me passa isento no meu imposto de renda, né, da pessoa física. Dicas importantes aí, ó, vale dica de milhões aqui foram dadas no programa, né? É que tem várias permutas, sabe? Então, isso é uma coisa bem ampla até de Não, podemos fazer um programa somente de permutas aí. Só de permutas. Então, tá, pessoal, queria agradecer, então, a sua audiência, agradecer a Pâmela, a Daiane, pelas compartilhar, pelo pronto aceite ao convite do programa e compartilhar esses conhecimentos tão raros, né? E que quem está assistindo o programa aqui já sabe bem mais sobre contabilidade na construção civil e na corporação. Então, fica o nosso agradecimento pela sua audiência. Não esquece de nos seguir nos nossos canais aí no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Né? E muito obrigado especial a todos pela audiência e muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer também o convite de estar aqui. Quero também convidar os nossos colegas, né, que a gente possa se trocar ideias, a gente fica à disposição, né, de todos e do Sindiconta também. Muito obrigado. Isso aí, agradeço o convite, porque é muito difícil, né, como a gente conversou no início, as contadoras estão sempre ali na correria, não é nosso perfil, não é o meu ainda, pelo menos, falar, explicar, quando a gente está com o cliente, flui que é uma beleza, então é difícil ainda para mim me posicionar nesse sentido de falar em público, né? Então a gente agradece, porque isso não deixa de ser um treinamento pra gente também, né? Sim. Não deixa de ser um treinamento, e essa troca. questão da troca e aprende muito também com a Daiane aqui, por mais que a gente é da construção, a gente aprende, mesmo da mesma área, a gente vai sempre aprender. Sim. E como é importante essa questão do Sindiconta, da classe se unir e ser cada vez mais parceira. Nunca enxergar o colega como concorrente, sim como parceiro de negócio. Então tá, muito obrigado, um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.